Continuamos com liberdade de opinião. Vamos direto a Brasília agora para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Boa semana, hein? Oi, Colombo. Bom dia. Boa semana para todos. Vamos em frente, então, com os nossos assuntos. Alexandre, começando com o passeio de moto do presidente ontem, aí pelo Distrito Federal. Ele, em determinado momento, parou a moto para cumprimentar apoiadores, conversar com a população em uma cidade satélite da capital federal e foi cobrado por um homem sobre a alta no preço do arroz. E, irritado, o presidente respondeu o seguinte, abre aspas, quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela. Fecha aspas. Alexandre, nós estamos falando aqui do arroz já de algum tempo, né? Da alta no preço do arroz, um alimento importante fundamental até para a cesta básica do brasileiro. Como é que você avalia a reação do presidente ontem aí em Brasília? Pois é, depende, né? Se a pessoa era um provocador, foi justificável. Se era um ingênuo, aí foi exagerado, né? Imagina um provocador que dissesse para o então presidente Lula, quando é que vai acabar a corrupção na Petrobras? Estava provocando uma resposta, né? E esse provocador, se for provocador, estaria dizendo que o presidente é responsável pela alta no preço do arroz, né? Aí ele se irritou. Agora, se for um ingênuo que pensa que presidente, prefeito, governador tem o poder de estabelecer preço da mercadoria, aí foi exagerado, né? Porque tabelamento nós sabemos como é que é, né? Vocês, os que estão lembrados do Plano Cruzado, em que fiscais do Sarney prendiam gerente de farmácia, gerente de supermercado, em que a Polícia Federal invadia pasto para prender boi gordo, né? Tabelamento foi um fiasco, todos os tabelamentos foram um fiasco no Brasil, né? Aí ele saiu-se com essa, vai comprar na Venezuela, porque na Venezuela não tem. Embora pudesse ter muito arroz, 200 mil toneladas ali na fronteira com a Venezuela, em Roraima, mas tiraram os arrozeiros de lá, que viviam em simbiose com os Yanomami. Tiraram de lá, podiam estar produzindo 200 mil toneladas de arroz, isso é metade do que a gente está importando para estabilizar o preço. E olha só a questão do preço, né? Eu sou de Cachoeira do Sul, capital do arroz, agora acho que não é mais. Mas lá na minha cidade, né, o arrozeiro está recebendo R$ 102 por um saco de 50 quilos do arroz agulhinha, tipo 1. Né? Depois vai para o engenho, vai para o beneficiamento, vai para o empacotamento, vai para o supermercado e custa mais do que o dobro disso, né? E, no entanto, ontem, na hora do almoço, a cerveja que eu tomei, uma cerveja comum, custou mais que 1 quilo de arroz, uma garrafa de cerveja. E parece que o processo de fabricar uma cerveja é muito mais simples, né? O arrozeiro, nos últimos 5 anos, teve prejuízos, um atrás do outro, por causa do clima, não pôde fazer a manutenção das máquinas, né? E depois sobe o dólar, sobe o defensivo, sobe o diesel, tudo isso, né? E ele recebe R$ 2,00 pelo quilo do arroz bruto que ele entrega para o engenho, né? Então a gente tem que considerar essas coisas. Agora, a resposta do presidente é isso, né? Pode ter sido exagerado, se o homem era um ingênuo que pensa que presidentes têm poder de tabelar, ou se era um provocador para ver se arrancava algo semelhante do presidente. O presidente deu, se for provocador, deu a resposta certa. Agora, Alexandre, a prévia da inflação de outubro subiu 0,94%, o que significa o maior salto para o mês de outubro desde 1995. E os maiores responsáveis pela alta foram exatamente os alimentos e também as bebidas, enfim, a cesta básica, que acaba pesando muito mais para quem ganha menos. Aliás, há uns 15 dias nós falamos aqui, né, foi tema do Liberdade de Opinião, sobre a inflação dos mais pobres, que é bem mais alta do que a inflação para aqueles que têm uma renda maior, né? Há alguma coisa que esteja ao alcance? É claro, a gente não está falando aqui de tabelamento, você lembrou muito bem aquele
período nefasto da nossa economia, mas há alguma coisa que esteja ao alcance do governo neste momento para tentar diminuir pressão de preço sobre os alimentos, soltar um pouquinho o nó da gravata apertada no pescoço, especialmente dessa população que ganha menos? Pois é, está fazendo isso, né? Tirou a tarifa externa comum, que é de 8%, para poder importar soja, por exemplo, para aliviar o óleo de soja, para importar milho, para aliviar a produção de carne, né? Que é a ração, e está importando arroz, exatamente para equilibrar o mercado. Agora, interferir na lei da oferta e da procura é maluquice, né? Aqueles tempos de tabela, eu lembro, de inflação a 84% ao mês, 5.000% ao ano. A gente só perde para a Venezuela hoje, né? Então, o governo tem pouco a fazer. Tirar imposto, pois é. Se o Estado brasileiro não fosse tão grande, tão inchado, tão gorduroso, né, tão lento, tão paquidérmico, poderia tirar imposto. Mas está tudo carimbado, né? É obrigado a pagar as despesas que estão lá. Então, não tem como baixar imposto e para baixar preço também, né? Então, é aquela coisa que a gente falou há uns 15 dias aqui, olha, se o arroz está achando caro o arroz, come macarrão, né? A gente varia. E realmente, claro, 1 quilo de arroz para quem ganha R$2.000 é muito diferente de 1 quilo de arroz para quem ganha R$20.000, né? Então, há essa proporção que parece ser injusta, mas os preços do alimento não são proporcionais ao salário de cada um, ao salário do comprador. Bom, vamos falar sobre vacina contra a Covid-19. Ela nem existe ainda, né? Há várias em estudo, mas nenhuma delas ainda com eficácia comprovada. Mas já existe a polêmica sobre a obrigatoriedade da vacinação quando a vacina existir aqui no Brasil. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal. São 4 ações sobre o tema. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, é o relator dessas ações e disse que não vai tomar uma decisão monocrática, dada, evidentemente, a relevância do tema. Vai levar a análise ao plenário. O presidente do Supremo, o ministro Fux, disse que deve haver uma judicialização dos critérios a serem adotados para a vacinação. Alexandre, nós estamos discutindo, né? A sociedade está discutindo a liberdade individual de cada um, de um lado, a saúde pública em geral, de outro. Essa decisão sobre vacina obrigatória, vacina para quem quiser ser vacinado, deveria ter ido parar no Supremo Tribunal Federal? Acaba parando, né, pelo emaranhado de leis que existe a respeito disso. A lei de todos os tempos, inclusive é mais recente, que trata do estado de emergência, né, e que deixa claro que pode sim, né, mas a interpretação qual é, né? Já houve uma tentativa de vacina obrigatória contra a varíola em 1904, Pereira Passos, prefeito do Distrito Federal, e o Oswaldo Cruz, e deu na rebelião da vacina, que durou 6 dias, depois revogaram a obrigatoriedade, né? Enfim, município pode determinar, Estado pode determinar, governo federal, Anvisa, sei lá, acaba no Supremo. Agora, a propósito de Supremo, eu vou abrir um parênteses, né? Porque você falou, Colombo, que o ministro não quis ter uma decisão monocrática, singular, pessoal, passou para o plenário. Olha o que o Estadão descobriu, que 10 liminares estão valendo há mais de 5 anos, de um juiz só do Supremo. Tem uma da ministra Carmen Lúcia, de 2013, que diz respeito a bilhões de reais e trata de royalties do petróleo, dos estados produtores. Só vai ser votado dia 3 de dezembro agora, se for votada. Tem outra do ministro Joaquim Barbosa, que já foi embora do Supremo em 2014, né, que impede que uma emenda constitucional entre em vigor, criando 4 tribunais regionais federais, a ponto de a Câmara, neste ano, ter feito outra emenda para criar o de Minas Gerais, né? E está lá, são 65 liminares. Olha só como funciona a justiça brasileira. Na primeira instância, um juiz singular dá uma sentença.
Aí alguém recorre e vai para um tribunal regional. Aí já é um colegiado. Aí o colegiado decide, mas há outro recurso, vai para o Tribunal Superior, que é outro colegiado. O colegiado decide, mas aí reclama de novo, novo recurso, acaba na Suprema Corte. Aí um juiz, de novo, igualzinho ao juiz de primeira instância, toma uma decisão que fica vigente por mais de 5 anos. Né? Ou seja, é uma barafunda. Né? E a vacina está nessa barafunda de várias leis. Se pegar daqui, pegar dali, não pode obrigar. Se pegar diferente, pode obrigar sim. Né? Então, afinal, pelo menos hoje eu tive uma boa notícia, né? Que a vacina da AstraZeneca, que é uma empresa britânica sueca, a vacina de Oxford, parece que está dando um grande efeito nos idosos, né? O que é bom. Mas vamos esperar. Até agora não existe vacina, porque vacina só existe depois de testada quanto à segurança, quanto à eficácia, quanto aos efeitos colaterais. Né? E isso, só o que dá segurança é o tempo. O tempo é o senhor da razão na vacina. Né? Depois a Anvisa vai se responsabilizar pela aplicação da vacina. Mas é bom que a gente espere e que a gente adote as medidas, né, de precaução em relação a esse vírus que a gente nem conhece bem como é que funciona. É isso. Bom, o tempo também apaziguou, pelo menos publicamente, a relação estremecida entre o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os dois, no final de semana, deram como encerradas divergências entre eles. Na semana passada, o ministro Salles usou redes sociais para criticar o ministro Ramos. Ele chamou o ministro Ramos de banana de pijama, Maria Fofoca. Ele atribui ao ministro Ramos eventuais notas plantadas na imprensa contra o trabalho dele. O ministro Salles pediu desculpas e admitiu que se excedeu. O ministro Ramos, ontem, neste passeio de moto, a que nós nos referimos agora há pouquinho com o presidente Bolsonaro, disse que não houve briga, porque briga só existe quando 2 estão a fim de brigar. E neste episódio não havia 2 pessoas dispostas a brigar, portanto não houve briga. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre se manifestaram também em defesa do ministro Ramos, ao dizer que críticas públicas desgastam e destroem o governo. Aliás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma crítica dura ao ministro Salles, dizendo que depois de destruir o meio ambiente, ele queria destruir o próprio governo. Como é que você avalia esse episódio todo, Alexandre? Valeu a pena essa barulheira toda para eles fazerem as pazes, gerar uma poeira danada? Claro que não, foi só desgaste. Né? Ontem, para entrar no Mosteiro de São Bento, eu tive que ser submetido à medição de temperatura. Para almoçar no Clube Naval, eu tive que ser submetido à medição de temperatura. Eu acho que o presidente da República, de manhã cedo, vai ter que passar na cabeça de algum ministro a medição de temperatura. Se tiver com a cabeça quente, está proibido de entrar na internet. Porque postar coisas na internet é de cabeça fria. E eu preciso dizer aqui, porque na sexta-feira eu não quis comentar essa história, porque eu nem acreditei. Eu, como sou jornalista, sou cético. Jornalista quer ver ali, quer ver a prova antes de cair numa. Não vou comentar uma coisa que eu não conhecia. Pois a Basília Rodrigues, mais rápido gatilho de fotografia do Centro-Oeste, fotografou na hora que saiu e está aqui, ela me mandou. Tenho enorme respeito pela instituição militar, como em qualquer lugar e tal. Há sempre uma maçã podre a contaminar os demais, fonte de fofoca, de intriga, de conspiração e de discórdia. O problema é a banana de pijama. De pijama porque é general da reserva e banana, o sujeito é meio bobo e tal. Postou isso, depois se arrependeu e tirou. Então, olha, desde criancinha a gente sabe que roupa suja se lava em casa. Se tiver alguma queixa do outro ministro, que vá fazer essa queixa entre 4 paredes. Batam boca, façam o que quiserem, partam para o pugilato, mas entre 4 paredes. Isso é o tipo da coisa em que não deve vigorar a transparência, porque desgasta o todo, desgasta o governo. E o presidente é amigo dos dois.
O ministro Ramos chama o presidente de Jair, companheiro dele da Escola Preparatória de Campinas, saíram de moto ontem. Né? O presidente preza muito, acha que está fazendo um grande trabalho o ministro Ricardo Salles. O ministro Ricardo Salles assumiu com 70 mil multas não pagas, não cobradas, de administrações anteriores do IBAMA, né? de destruição do equipamento, está conseguindo, enfim, está reagindo nisso e o presidente reconhece isso e acha que está indo muito bem. Né? O ministro Ramos é admirado pela área política, né? Porque tem tido um excelente trabalho na área política. O ministro Salles é admirado no agro, que está sendo responsável por segurar esse país nessa crise, como já foi lá na recessão de Dilma. Então, e o presidente ficou no meio, realmente chamou os dois. Né? Pô, vamos parar com isso. Né? Numa linguagem até um pouquinho mais, né, mais dura. Não, vamos parar com isso. E os dois decidiram ontem de manhã já, não, ninguém mais fala no assunto. Mas aí o ministro Ricardo Salles ainda pôs, né? Conversei com o ministro Luiz Eduardo Ramos, apresentei minhas desculpas pelo excesso, colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo, pelo presidente Bolsonaro, pelo Brasil. Bom domingo a todos. Estamos juntos como? Estamos juntos desse jeito? Né? Isso não é estamos juntos. Então, foi um desgaste desnecessário. Né? A oposição não conseguiria fazer isso. A oposição vem há muito tempo, né? Os oposicionistas, não apenas a oposição, os oposicionistas nos diversos setores, vêm tentando jogar ministro contra presidente, ministro contra vice-presidente e vice-versa, né? Mas nunca conseguiram uma coisa assim tão contundente quanto essa do banana de pijama. Aí... Como disse o Sidney, vamos ver se não vai ficar cicatriz e se isso não vai se repetir. Porque é incrível que tenha que se esperar um fato para repetir. Parece escola, uma coisa tão pueril que a gente fica em dúvida. Na sexta-feira eu falei, não é possível que um ministro tenha escrito isso de outro. Pois não é que escreveu mesmo? Pois é. Bom, Alexandre, eu queria voltar a falar com você um pouquinho sobre a Covid-19, porque aquele comitê científico que é ligado ao consórcio Nordeste fez um alerta por uma segunda onda da Covid na região. E a razão apontada pelo consórcio são os turistas europeus, que durante agora o nosso verão, que está chegando, viajam para Salvador, Fortaleza, Recife e Natal, principalmente. Esse comitê já está solicitando aos aeroportos que façam os testes na entrada do país destes turistas. E caso o vírus seja identificado, a pessoa fica em quarentena por 14 dias. A nossa equipe, a equipe de jornalismo da CNN, entrou em contato com a administradora do Aeroporto Internacional dos Guararapes, por exemplo, no Recife. E a informação é de que a Anvisa não repassou nenhum protocolo ou exigência para testagem de passageiros que vêm do exterior. E pelo menos 2 governadores fizeram essa reclamação no início da primeira onda da pandemia, se é que haverá uma segunda, é claro, né? Eu me lembro do governador Rui Costa e do governador do Ceará, Camilo Santana, dizendo que pediram à Anvisa para fazer medição de temperatura no desembarque de passageiros vindo de determinados países para os seus estados e a Anvisa não os atendeu naquele momento. Queria que você nos contasse, Alexandre, qual é a sua avaliação sobre o posicionamento deste comitê científico ligado a esse consórcio do Nordeste. É o momento de exigir teste de Covid, de medir temperatura de turista que vem agora da Espanha, que vem da Itália, que vem de Portugal, que está enfrentando uma onda importante, a segunda onda de contaminação pelo coronavírus? Verdade, é inverno na Europa agora, né? E no inverno dá isso, infecções respiratórias de um modo geral, né? Tanto a gente pode ver no ano passado, nesse mesmo período aqui no Brasil, tem muito mais mortes por pneumonia e insuficiência respiratória do que por Covid nesse ano, né? Muito mais, né? Mas, enfim, eu acho o seguinte, que... Bom, eu confesso que não sabia o que era esse consórcio. Eu fui ver consórcio de compra de automóvel, o que é isso? É uma união dos governadores do Nordeste, né, para o progresso do Nordeste. E, como a gente sabe, o turismo foi o que mais sofreu, né,
nessa pandemia. O serviço de turismo foi o que mais foi atingido. Tudo ligado ao turismo. Os hotéis, as agências, as empresas aéreas, tudo. Né? Então, vai ser um baque para o turismo. Mas temos que tomar cuidado, porque afinal a gente não tomou cuidado lá em fevereiro deste ano, né? No Carnaval. Né? Todo mundo entrou e começou exatamente onde mais entrou gente, né? Em São Paulo. E depois no Rio de Janeiro. Né? Foi o que aconteceu. Né? E aí se disseminou, pouco a pouco, foi se irradiando para o país. Eu acho que tem que tomar cuidado, sim. O Nordeste é uma maravilha inexplorada. Né? Imagina para o hemisfério norte com frio e com dinheiro para gastar no Nordeste. Se tivesse segurança, organização urbana. Puxa vida, né? Aquela água tépida do mar, né? Aqueles coqueiros com que sonham os que moram em países do hemisfério norte, que não veem isso habitualmente, né? Agora, a gente tem que dar o mesmo tratamento que eles nos dão na Europa, né? Se eu quiser ir para a Europa hoje, eu vou ter que ter um exame válido dos últimos 3 dias, dizendo que eu estou negativo. Né? Senão eu não entro num aeroporto europeu. Eu acho que a gente tem que fazer isso também, infelizmente, né? Porque está havendo essa notícia de recrudescimento. Agora, me parece que a saúde pública está nas mãos de governadores e de prefeitos e, portanto, eles teriam autorização já do próprio Supremo, né? de fazer esse tipo de fiscalização. Agora, eu só não concordo com esse comitê científico sobre quarentena de 14 dias. Eu acho que o comitê científico não está muito com os pés no chão do Brasil, que está cheio de constatação de que decorrem mais dias depois da contaminação. 18 dias, até 20 dias. Esse vírus é surpreendente. Tem gente até que acha que não é vírus da natureza, mas, né, 14 dias ainda não seria um prazo seguro. Mas, enfim, sobre isso é o que eu posso dizer nesse momento. Alexandre, ótimo dia e até amanhã, hein? Obrigado, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.